Então a gente vai continuar falando do átomo de hidrogênio e em que ponto a gente está, né? A gente chegou numa situação onde a gente tinha trabalhado, né? A solução da equação de Schrödinger do átomo de hidrogênio, ela tem várias etapas, né? E ela consiste em a gente escrever, né, a função de onda original, né, que é uma função das coordenadas do elétron, né, que é a gente chama de vetor da posição do elétron em relação ao núcleo. E a gente escreve essa posição do elétron em relação ao núcleo, ou seja, a posição do elétron com o núcleo na origem, né? Então a gente coloca a gente descreve o elétron em relação ao núcleo e aí a gente transforma essa função, a gente transforma as funções, né, e toda a equação de uma maneira geral, a gente transforma em coordenadas esféricas, né? Então, só para relembrar em que pé que a gente estava. E aí a gente passa por um processo de separação de variáveis, né? A gente primeiro propõe que essa φ pode ser escrita como um produto de uma equação de uma função radial por uma função angular. Depois a gente faz uma nova separação de variáveis, onde a gente propõe que essa função de onda angular é o produto de duas funções dependentes de cada um dos ângulos do sistema de coordenadas esféricas, o ângulo θ e o ângulo φ, e a gente chama de φ maiúsculo de θ, a função θ, dependente do ângulo θ, e a função φ do ângulo φ. A equação de Schrödinger, ela fica, depois ela pode ser separada também nessas duas partes angulares, e a gente chega em esse processo de separação sucessiva de variáveis, né, onde a gente agora tem uma função em R, uma função em θ e uma função em φ, leva a três equações independentes, uma para cada uma das variáveis, né? Então, a equação que a gente descreveu com detalhes até agora foi a equação resultante para φ, que é uma equação muito simples, porque ela diz simplesmente que a segunda derivada da função em relação a φ é uma constante vezes a própria função. Então, a gente chega nessa expressão para a função para a variável φ. Então, a gente chega aqui a derivada segunda da função φ maiúsculo em relação à variável φ duas vezes é menos m ao quadrado vezes a própria função φ. E essa φ é uma função de φ, né? A gente chega, e para isso para φ, a gente chega a uma equação para θ, e aqui, essa aqui a gente resolve mesmo, né? A gente já até viu que esse m ao quadrado é decorrente do fato de que a solução dessa aqui é uma equação trigonométrica, são funções trigonométricas, surge a quantização do número m, que tem que ser um número inteiro. Esse m é o argumento da função trigonométrica, que sai duas vezes lá de dentro nas duas derivações. Esse número negativo vem do fato de que uma das duas derivadas de uma derivação dupla sucessiva de uma função trigonométrica é negativa, né? Então, a derivada do seno é cosseno, mas a do cosseno é menos seno, então surge esse número negativo. Por isso precisa desse número negativo. E aí a gente tem equações em θ e em R, e as equações que restam para θ e R são muito mais complicadas, né? Então, a gente tem equações em θ e em R, sendo que, por exemplo, em θ, a gente vai ter esta expressão aqui, que é uma expressão que vem daquela transformação, que fica complicada por causa da transformação do Laplaciano em coordenadas esféricas, e fica essa expressão complicada. Aí aparece esse termo p ao quadrado seno de θ. Esse seno ao quadrado aparece no momento que a gente faz a separação de variáveis em θ e em φ, porque a equação que tem as duas variáveis a gente tem que multiplicar pelo seno ao quadrado de θ para sumir com 1 sobre seno ao quadrado de θ, que está multiplicando a derivada em relação a φ desse lado aqui, né? Tudo isso aqui vai ter que ser igual a m ao quadrado, que é a mesma constante m da equação em φ, porque
quando a gente fez separação de variáveis, surge, a gente separa, né? Aí uma parte das variáveis vai para um lado, outra θ vai para um lado, todo o que depende de φ vai para o outro lado. Os dois lados da equação têm que ser constantes e, portanto, essa constante é a constante que aparece nessa equação, que é a mesma constante que aparece na equação para φ. E antes disso, a gente tinha feito a separação da parte radial, né? Então, a gente ainda tinha, que a gente deixou para trás por enquanto, uma equação para a parte radial. E a equação para a parte radial também era uma equação com um aspecto complicado, que era isso aqui. 1 sobre a função radial, derivada da função radial de r ao quadrado. Ela tem até algumas analogias com a equação de cima, né? Derivada da função radial r de r aqui, né? Você pode colocar ou não. dr menos o que ela tinha de interessante é que ela que carrega a massa do elétron, vezes menos 2 vezes a massa do elétron, vezes r ao quadrado. E aqui a gente tem o potencial eletrostático, 4π epsilon 0 R, menos outro aspecto importante da parte radial é que na parte radial que aparece uma constante que corresponde à energia do sistema. Tudo isso vai multiplicado pela própria função e tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Então, essa é a expressão que a gente deixou lá para trás, falando de qual que é a função dependente da parte radial, ou seja, dependente da coordenada radial do sistema de coordenadas esféricos que a gente tem quando a gente faz essa transformação. Lembrando as definições, né, em coordenadas esféricas, né, se a gente colocar aqui, se em coordenadas cartesianas x, y, z, o r é a distância do ponto à origem do sistema de coordenadas, θ é o ângulo do vetor onde que define a posição do ponto com o eixo z, e φ é o ângulo que o vetor faz, que a projeção desse vetor faz com o eixo xy. Com o eixo x, que a projeção do vetor no plano xy faz com o eixo x. Bom, essa primeira, a parte em φ era muito fácil de resolver, porque é uma equação trigonométrica, a gente já resolveu. Em θ e em r a gente tem duas funções notavelmente muito mais complicadas, né? Que são equações diferenciais de autovalores, muito mais difíceis de resolver. Por que são equações também de autovalores? Porque elas têm como variáveis não só as constantes, não só as funções em si, né? Não só a função, então as variáveis aqui são a função θ aqui, né? É uma variável dessa função. E aqui a gente tem constantes, né? Beta ao quadrado é uma constante e m é uma constante. Então, resolver essa equação aqui implica encontrar as funções θ e as variáveis e as constantes beta e m tais que essa equação se satisfaça. Então, é uma solução combinada de encontrar funções e números que correspondem, que se correspondem para satisfazer essa equação. Então, é um problema de autovalores, como era aqui, né? A gente tem que encontrar qual que é a função φ e a constante m, tal que essa equação se satisfaça, né? Para cada função φ tem um número m para cada solução φ tem um número m para qual essa função e esse m correspondem fazem com que essa expressão seja verdadeira. Mesma coisa aqui, né? Para cada função θ, vão corresponder um número beta e um número m, tal que essa expressão aqui possa ser verdadeira. E mesma coisa aqui em R, né? Tem toda essa expressão em R, a gente tem uma variável aqui, que é qual é a função R, que ela aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Então, a função R é uma das incógnitas do problema, e a gente tem duas constantes. Eu esqueci uma coisa aqui, peraí. Não é igual a zero aqui, isso que está errado. Aqui só corrigindo, não é igual a zero, da maneira como essa expressão aqui é beta. Tá, a gente separou a expressão, aqui não é zero, aqui é beta.
Tá? Tava faltando essa constante aqui. Então, aqui a gente também tem duas constantes, que é a energia e o beta. Que o beta é a constante que apareceu quando a gente fez a separação de variáveis das coordenadas radiais, quando a gente fez aquela separação de variáveis onde a gente separou as coordenadas radiais das coordenadas cartesianas. Então o ponto é o seguinte, né? O que a gente vai tentar entender com mais ou menos o conceito do trabalho envolvido aqui, né? É que resolver essa equação na parte φ é fácil. No entanto, resolver essas duas equações aqui é complicado, tá? É complicado no sentido de que é extremamente improvável que alguém resolva isso sem ser um especialista na área de resoluções de equações diferenciais desse tipo, né? Como a gente vai perceber isso? A gente vai perceber isso, né? Até vou mencionar para vocês, né? Mais ou menos historicamente, que essas duas equações aqui, as duas equações que tem essa cara aqui, elas foram resolvidas muito antes da mecânica quântica ser sequer cogitada. Tá? São equações que surgem na mecânica clássica e que já estavam resolvidas, já tinham sido resolvidas quando o Schrödinger propôs a equação de Schrödinger. O Schrödinger usou as soluções conhecidas já de muito antes para essas duas equações para descrever os orbitais atômicos do átomo de hidrogênio. Então, nem o Schrödinger resolveu efetivamente essas equações, ele usou soluções conhecidas. Essas soluções conhecidas foram desenvolvidas e descobertas, né, por matemáticos importantes do século XIX, que a gente vai entender qual que é a ideia por trás do processo de resolução, mais do que resolver, para entender como é que você chega em uma coisa que pode ter uma cara de uma solução de uma equação desse tipo aqui. E aí acho que a ideia é interessante até, por isso que eu acho que é interessante abordar primeiro essa ideia, para vocês não acharem que cai do céu. Então, tá bom, esse é o conceito que se usa para resolver esse tipo de equação diferencial, e aí vocês vão entender por que as equações diferenciais têm a forma que elas têm, por que as soluções, né, dessas equações têm a estrutura que elas têm. E aí, entendendo isso, vai ficar mais natural ver o formato dos orbitais, e sem que pareça mágica de onde eles surgiram, né? Então a ideia é passar para vocês não a resolução propriamente dita dessas duas equações, mas hoje passar para a ideia qual que é o conceito que se usa no processo de resolução de uma equação diferencial desse tipo. Então a gente vai começar, né? Eu vou começar só exemplificando para vocês um conceito muito geral, né? Vamos supor vamos pegar essa equação em θ, né? Acho que eu vou reproduzir ela aqui, né? Vamos supor que eu vou pegar a equação em θ e eu estou procurando soluções, né? Então eu vou reescrever ela aqui para a gente poder. Então a equação que a gente está querendo resolver é essa, por exemplo, seno da variável θ dividido pela variável θ, derivada em relação a θ do seno de θ, da função θ em relação a θ, mais uma constante vezes beta ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ, tem que ser igual a m ao quadrado. Então, essa é a expressão aí a equação que a gente quer resolver. Θ, né, voltando lá para a definição das coordenadas esféricas, né? Θ é o ângulo que o vetor que define a posição a posição do espaço faz com o eixo z. E da maneira como a gente define coordenadas esféricas, né? O θ pode valer de zero, que significa um vetor alinhado com o eixo z. Um vetor alinhado com o eixo z teria um θ igual a zero. E ele pode valer 180 graus, ou π, que seria um vetor também alinhado com o eixo z, mas na direção oposta. Então aqui a gente tem θ igual a zero e aqui a gente tem θ igual a π. Então a gente tem um intervalo de possíveis valores de θ, né? Θ pode valer entre 0. Θ pode valer entre 0 e π. Ok, tudo bem. Agora a gente vai pegar, a primeira coisa que é feita no processo de resolução dessa equação aqui, a primeira coisa que a gente faz uma transformação, uma mudança de variáveis. Então a gente vai chamar x de cosseno de θ, tá?
E, portanto, né, ao chamar x de cosseno de θ, a gente vai dizer que a função P, porque por a razão pela qual se chama P vai ficar evidente depois, tá? A função P de x vai ser igual à função θ de θ, ou seja, né, ou P de x é a mesma coisa que P de cosseno de θ, igual a θ de θ. Então, são funções que valem a mesma coisa num domínio diferente. Então, por exemplo, se θ é igual a zero, né? Se θ é igual a zero, cosseno de θ é igual a 1. Se θ é igual a zero, a função, vamos supor que a função θ de θ vale 2 para θ igual a zero. A gente não sabe qual que é a cara da função θ ainda, mas vamos supor que a função θ vale 2 para θ igual a zero. Isso significa que esse P de x vale 2 quando θ é igual a zero. Ou seja, quando o cosseno de θ é igual a 1, porque cosseno de θ vale 0 quando vale 1 quando θ é igual a zero. Então, a gente tem, por exemplo, né, uma transformação de variáveis desse tipo, que θ de 0, θ calculado no ponto 0, é igual a P calculado no ponto 1. Né? Porque para θ igual a 0, P, cosseno de θ igual a 1, então θ de θ de 0 é P de 1. E, por exemplo, para θ igual para θ calculado em π, cosseno de θ é menos 1, então a gente tem que, isso aqui tem que ser igual ao P de menos 1. Então, a função P é a mesma coisa que a função θ, no sentido que ela assume, ela tem o mesmo valor que a função θ, ela assume os valores correspondentes, né? Existe uma biunivocidade entre a função θ e a função P, exceto que o domínio da função θ é uma variável que varia entre 0 e π, né? Então, θ é uma função que varia entre 0 e π, enquanto que o P de x é uma função que varia entre menos 1 e 1. Né? Entre menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1. Então, esse intervalo aqui para os possíveis valores do ângulo θ vão se refletir quando a gente faz essa transformação de variáveis de x para cosseno de θ num intervalo para os possíveis valores de x, que vai ser entre menos 1 e 1. Então, x vai valer entre menos 1 e 1. Então, a gente poderia desenhar essa função, tá? Que é onde vai. Então, a gente poderia desenhar uma função, tá? Agora a gente tem uma função que é a mesma função lá que o θ, só que eu fiz essa transformação de variáveis, então agora eu tenho uma função P de x em função de x, essa função de x varia entre menos 1 e 1, é aqui onde ela está definida, fora desse intervalo não tem nenhum interesse no valor dessa função P de x, e ela pode valer qualquer coisa aqui dentro, né? Vamos supor que ela pode valer, ela é essa função aqui nesse intervalo entre menos 1 e 1. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que agora a gente vai procurar soluções dessa equação aqui. Procurar as soluções dessa equação aqui consiste em encontrar as funções θ que satisfazem isso. Agora a gente fez essa transformação, transformando x em cosseno de θ e p de x em θ, aquela equação ali, essa equação aqui que eu vou chamar de 1, vai virar uma nova equação que vai ser uma equação em função de x. Transformaçãozinha meio chatinha de fazer, mas nada... Assim, tem que fazer algumas continhas, mas nada muito elaborado. Mas a gente chegaria na seguinte expressão. Derivada segunda, não da função... 1 menos x ao quadrado. Esse 1 menos x ao quadrado, em parte, ele aparece por causa dessa função seno, né? Porque o seno é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, 1 menos x ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Então, aqui a gente tem cosseno ao quadrado de θ sobre θ, isso de alguma maneira multiplicado pelo seno aqui, etc., vai virar esse 1 menos x ao quadrado. Essas derivadas aqui vão dar origem a esse termo da derivada segunda em p em relação à derivada segunda em θ. Aí vai ter um outro termo aqui, ó, menos 2x dp dx mais beta menos
m ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado, tudo isso multiplicado por p de x, e tudo isso é igual a zero. Tá? Então, se a gente fizer com cuidado a substituição de θ por cosseno substituição ao contrário, né? Troca os cossenos, senos por raiz quadrada de 1 menos seno em tudo isso aqui, né? E aí troca os senos por 1 raiz quadrada de 1 menos cosseno, depois troca o cosseno por x, depois faz toda a transformação dessas duas variáveis e fazendo essa substituição nas funções, a gente vai chegar numa expressão que é essa expressão aqui, que é só conta isso, tá? Nessa expressão aqui, que é a mesma equação de cima, transformada em função de x no lugar de transformada em função de θ, tá? E aí essa equação aqui, tá? Essa equação já era conhecida, né, da mecânica, essa é a equação que era bem conhecida da mecânica clássica. Essa equação aqui ela chama equação de Legendre, cujo matemático que descreveu ela e que encontrou as soluções dela pela primeira vez, foi o Adrien-Marie Legendre, né, obviamente o nome dele. Esse cara, ele viveu entre 1752 e 1833, tá? Então, vocês veem que quem fez essas transformações aqui foram matemáticos do século XIX, que trabalhavam com esse tipo de equação diferencial, não porque tinham nada a ver com a mecânica quântica, mas porque esse tipo de problema aparece na mecânica clássica quando a gente tenta descrever a dinâmica de perturbações que se propagam em superfícies esféricas, né? Como a gente comentou. Curiosidade, esse Adrien-Marie Legendre foi o matemático que pela primeira vez inventou a regressão por quadrados mínimos, que é aquela coisa que a gente faz todo dia quando a gente faz uma regressão linear para estudar nossos dados, tá? Ele foi o que primeiro propôs a formulação disso que a gente faz. Bom, a gente tem uma equação ali complicada e agora a gente tem vamos voltar a olhar para a equação em R, porque a equação em R a gente não faz nenhuma transformação, a gente vai agora fazer uma argumentação que vale para as duas coisas, né? Então aqui a gente também tem uma equação complicada em R, né? Aqui R derivadas em relação a R ao quadrado aparece aqui, R aparece no denominador, a função R aparece aqui. E aqui a gente também tem uma equação complicada, que agora não é mais explicitamente em coordenadas esféricas, né? A gente tem agora nessa coordenada nova que a gente transformou, que a gente chama de x, que não tem nada a ver com o x do sistema cartesiano, tá? Que a gente chama de x, que é uma transformação da coordenada θ das coordenadas esféricas, né? X é cosseno de θ. E aí tudo bem, tem uma nova equação agora formulada em termos dessa nova variável. E essa função, e aqui o que é importante, é que ela está definida no intervalo entre menos 1 e 1, como consequência do fato de que o θ estava definido entre 0 e π. Então, a definição de θ entre 0 e π implica que a função nova, que tem essa transformação de variáveis aqui, está definida entre 0 e 1. E aí a gente teria que fazer o seguinte, pegar essa equação aqui e se perguntar que funções P, né? Quais são as variáveis dessa equação, né? Quais são as variáveis desse problema que a gente tem que resolver? A função P, que aparece aqui e aqui, e aparece aqui, a constante beta e a constante m ao quadrado, tá? Então, só para perceber que ela ficou um pouco mais parecida com a equação em R, né? Porque a gente tinha o R aparecendo aqui, aqui e aqui, né? Em 3 lugares e tal. Então, tem mais similaridades dessa equação em R do que dessa equação em R com essa equação em θ do que com a outra equação em X do que essa equação em R com essa equação em θ aqui. Muito bem, em ambos os casos, então, a gente tem uma situação assim. Aqui a gente, para essa variável x, a gente tem que a variável está definida entre menos 1 e 1, por causa da transformação que corresponde a θ entre 0 e π. E a gente precisa descobrir uma função que descreva o comportamento dessa função dentro desse intervalo entre 0 e 1. E aí a gente vai entender o conceito geral de como é que a gente procuraria uma solução disso, né?
Então vamos desenhar uma função aqui qualquer. Vamos desenhar aqui uma função qualquer. Maior aqui. E essa função qualquer vai estar definida no intervalo entre 0 e 1, entre menos 1 e 1. Tem intervalo da variável x entre menos 1 e 1. E vamos chamar essa função aqui de p de x, para manter a mesma nomenclatura, pelo menos. E desenhar ela aqui, né? Então, vamos supor que ela faz isso aqui. Tá? Então, essa é a função p de x no intervalo menos 1 e 1. Só que eu não conheço ela, né? Então, vamos supor que eu quero descobrir. Eu não tenho nem ideia de qual que é a forma dessa equação. Será que ela é um seno? Será que ela é um cosseno? Será que ela é uma exponencial? Será que ela é o produto de uma exponencial por um cosseno? Será que ele é produto? Sei lá, não tenho a menor ideia de qual que é a forma funcional dessa equação. No entanto, uma coisa que eu sei, né, que vocês sabem também, é que eu posso fazer aproximações dessa função, né? Então, vamos supor que eu estou nesse ponto aqui, que eu calculo quanto vale, vamos supor que eu estou nesse ponto aqui, que eu vou chamar de x0, e eu posso calcular uma aproximação para essa função. E a aproximação mais simples que eu tenho para essa função pode ser uma aproximação, é a aproximação linear. O que é a aproximação linear? É a reta tangente a essa função no ponto x0. Então, essa aproximação linear, ela é boa quando eu estou pertinho do ponto x0, porque a derivada da aproximação linear ela é a mesma derivada da função. Então, se eu estou no ponto x0 e eu ando um pouquinho para trás, a derivada diz, olha, a função aumenta nessa taxa daqui para trás. Então, ela representa bem a função nessa regiãozinha. Se eu ando para frente também, ela representa bem a função perto daqui. Mas à medida que eu me afasto do ponto x0, eu calculei a reta tangente nesse ponto, né? À medida que eu me afasto do ponto x0, é evidente, né? Aqui a aproximação linear já é muito diferente do valor da função verdadeiro. Então, a aproximação linear ela vai ser boa num pequeno intervalo perto do ponto x0, onde eu fiz a minha aproximação. O que é a aproximação linear? Vamos chamar essa aproximação linear de y de x. Tá? A aproximação linear y de x vai ser igual a função calculada no ponto x0 mais a derivada da função p de x calculada, deixa eu escrever isso de uma maneira mais correta. A derivada da função p calculada no ponto x0 vezes x menos x0. Tá? Isso aqui é a fórmula de Taylor de primeira ordem, que diz o seguinte: se eu quero fazer aproximação linear aqui, eu pego o ponto, e aí quanto vale a função, quanto é uma aproximação da função nos outros pontos? É quanto varia essa função em cada direção, a derivada da função em cada direção, multiplicado por quanto eu me afastei do ponto de referência onde eu calculei a derivada. Então, aqui, quanto eu me afastei do ponto em relação ao qual eu calculei a derivada. Então, eu calculo a derivada no ponto x0, então a função em qualquer outro ponto, eu posso botar um aproximadamente aqui, né? A função em qualquer outro ponto x é quanto a função vale em x0, mais quanto varia essa função em relação a x perto de x0, multiplicado pela distância que eu estou do ponto x0. Isso vai ser uma boa aproximação perto de x0, porque a derivada é a mesma, eu calculei o ponto x0, eu calculei a derivada no ponto x0, e se a função não for linear, isso vai piorando como aproximação da função à medida que eu me afasto do ponto x0. Lembra, isso aqui é a aproximação de Taylor de primeira ordem. Então, o que é a aproximação de Taylor de primeira ordem? É um polinômio, isso aqui é uma equação do tipo, né? Essa equação aqui é uma equação do tipo y igual a a mais bx, tá? Onde a é o termo constante, que na verdade é p de x0 mais a derivada vezes menos x0, e bx é a derivada vezes x, tá? Então, é uma equação linear, portanto, é um polinômio de ordem 1, tá? Essa nomenclatura é bom prestar atenção. Então, isso aqui é um polinômio de ordem 1, ou seja, é uma função linear, tá? É uma reta. Uma reta é um polinômio de ordem 1.
Tudo bem, mas a gente viu que essa função aqui ela não é uma boa aproximação, então vamos tentar fazer uma aproximação melhor dessa equação. Para fazer uma aproximação melhor, eu posso usar a aproximação de Taylor de segunda ordem, que é acrescentar mais um termo nesse polinômio. E aí a gente pega lá a fórmula de Taylor, e a fórmula de Taylor diz que o segundo termo tem que ser esse aqui. 1 sobre 2 fatorial, vezes a derivada da função calculada no ponto x0, multiplicada por x menos x0 ao quadrado. Então, isso aqui agora é o polinômio de segunda ordem, a aproximação de Taylor de segunda ordem da função no ponto x0. Que agora é uma parábola, porque agora tem um x ao quadrado aqui, né? Então, essa parte aqui a gente vai expandir como x ao quadrado menos 2x vezes x0 mais x0 ao quadrado. E, portanto, vai aparecer um termo em x ao quadrado, aí você pode juntar os termos lineares, os termos constantes, depois pode juntar os termos que estão multiplicados por x e juntar os termos que estão em x ao quadrado, que vai ter um só. E aí você tem uma equação de segundo grau, uma parábola. Então, fazer isto aqui, graficamente, significa a gente agora aproximar essa função por uma parábola que tem a mesma derivada da função amarela no ponto x0, e tem a mesma derivada segunda também. Então, a gente vai ter uma parábola que aproxima essa função. Então, essa é a aproximação de Taylor de segunda ordem, aproximadamente, mais ou menos desenhada em cima dessa função. E ela, obviamente, ela representa a função num intervalo de x maior do que a função linear. A função linear ela divergia muito da função para os dois lados, quando a gente se afastava de x0. Essa aqui, azulzinha, já acerta mais ou menos todo esse buraco aqui que tem, toda essa bacia aqui da função amarela. Então, é uma aproximação melhor. E a gente pode ir sofisticando isso, né? A gente pode agora acrescentar o polinômio de terceira ordem. Mais 1 sobre 3 fatorial, terceira derivada de p em relação a x 3 vezes, calculada no ponto x0, x menos x0 ao cubo. E aqui a gente vai ter agora uma função cúbica, que tem a mesma primeira derivada, a mesma segunda derivada, a mesma terceira derivada da função, e quem sabe, né, eu não fiz a conta aqui, mas quem sabe a aproximação cúbica vai ser isso aqui, vai ser uma coisa que vem lá de baixo, aí faz essa curva bem, faz isso aqui e sobe. Então isso pode ser, talvez, a aproximação de Taylor de terceira ordem dessa função. E à medida que eu vou aumentando o grau desse polinômio, eu faço quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, o polinômio vai cada vez descrevendo melhor a função, né? Então, se a gente pudesse desenhar um polinômio de quarta ordem, talvez ele fosse assim aqui. Vou desenhar em verde, ó. Um polinômio de quarta ordem, ele poderia vir assim. Talvez fazer essa curva bem já. Fazer isso aqui. Descer aqui e subir de novo para lá. Então, isso aqui poderia ser um polinômio de quarta ordem, que já ajusta ainda melhor a função. Então, à medida que você vai aumentando o grau do polinômio, essa função aqui vai sendo ajustada cada vez melhor. Um dos resultados importantes, né, da fórmula de Taylor, né, é que se você vai expandindo isso aqui para todos os termos, né, então, se a gente faz y de x igual a soma de i igual a 1 até infinito, ou de n igual a 1, acho que tá. N igual a 1, o pessoal costuma dizer, né? N igual a 1 até infinito, de 1 sobre n fatorial, que multiplica a derivada enésima da função em relação a x n vezes, calculado em x0. Ah, faltou o x0, que depois eu ponho. X menos x0 elevado ao n, tudo isso aqui mais p de x0, isso aqui é exatamente igual agora, né? Então, esse é um resultado importante lá do cálculo, né? Que diz que se você vai aproximando polinomialmente uma função, acrescentando polinômios, no limite onde você acrescenta todos os polinômios possíveis, você pode representar exatamente a função naquele intervalo que você está estudando, né? Então, qualquer função qualquer função com determinadas características, mas enfim, qualquer função dentro do intervalo fechado, ela pode ser representada
exatamente por um polinômio, qualquer que seja essa função que está sendo escrita aqui. Tá? Então, esse é o resultado da série de Taylor mais geral. Né? Então, se a gente for... agora a gente vai voltar para o nosso problema lá em cima. Né? A gente está querendo resolver uma equação que parece muito complicada, né? Mas a gente sabe que qualquer função, em princípio, pode ser escrita, pode ser pelo menos aproximada sucessivamente por um polinômio. Então, a gente vai tentar resolver aquela equação diferencial buscando funções polinomiais, cada vez mais complicadas. Assim, a gente pode tentar um polinômio simples e ver, será que esse polinômio simples resolve uma equação? Se resolver, ótimo, é uma das soluções. Aí, bom, será que tem outras soluções? Eu posso encontrar outro polinômio que resolve, e outro polinômio que resolve, e outro polinômio que resolve. E qualquer que seja a forma funcional da função que eu estou querendo resolver, eu vou ter que, em algum momento, encontrar um polinômio que pelo menos aproxime essa solução suficientemente bem. Tá? Então, buscar séries de polinômios ou conjuntos de polinômios para representar as funções que a gente está querendo encontrar como soluções dessas equações complicadas é uma estratégia importante na resolução dessas equações diferenciais. Então, seja no caso do R aqui, e depois a gente vai falar de mais alguns detalhes dela, mas seja no caso do R ou no caso da equação aqui que ficou em x para resolver a parte em θ, o procedimento de encontrar essas soluções consiste em buscar funções de natureza polinomial. Porque a gente sabe que no limite, no pior dos casos, eu consigo fazer uma aproximação sucessiva de qualquer uma das soluções, aumentando o grau do polinômio. Então vamos pegar esse exemplo aqui, né? Vamos pegar essa aqui, vamos ver para começar, né? Assim, que na verdade uma parte disso é fácil, né? Então vamos reescrever, eu vou reescrever a equação transformada da parte em θ aqui embaixo, para a gente ver que na verdade alguns polinômios são muito simples. Então, por exemplo, se eu tenho a equação lá, eu só vou reescrever a equação, que era 1 menos x ao quadrado, derivada da função p em relação a x duas vezes, menos 2x, vezes a derivada da função p em relação a x, eu estou copiando o que estava lá em cima, tá? Mais beta menos m ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado, tudo isso multiplicado por p de x é igual a zero. Então, qual que é o polinômio mais simples do mundo? O polinômio mais simples do mundo é o polinômio de ordem zero. Polinômio de ordem zero. Polinômio de ordem zero é a função p de x igual a uma constante. Tá? Ou seja, nem depende de x, tem ordem zero. X é elevado a zero, aparece aí na frente, né? Então, é o constante. Esse é o polinômio mais simples possível. Então, vamos imaginar o que acontece se eu substituo o polinômio de ordem zero, p de x igual a constante, nessa equação aqui. Então, notem o seguinte. Primeiro, que aqui eu tenho a derivada da função em relação a x duas vezes. Como o polinômio é constante, esse termo aqui vai se anular. Aqui eu também tenho a derivada em relação a x. Como esse polinômio é constante, esse termo aqui também vai se anular. Então, eu vou ter só uma solução na qual sobra isso aqui, e no qual esse termo aqui vai ser constante, porque é o termo que resta, é o termo que sobra e o polinômio é constante. Então, eu vou ter uma equação o que vai sobrar dela vai ser beta menos m ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado, multiplicado por uma constante é igual a zero. Tá? Portanto, constante igual a zero, então eu tenho que beta tem que ser igual a m ao quadrado, o c some aqui, porque passa dividindo aqui no zero, passo esse m ao quadrado para lá, então 1 menos x ao quadrado. Bom, então agora eu tenho de um lado uma constante, que beta é uma constante, que é a constante que surge da separação de variáveis radiais das variáveis angulares, e aqui desse lado aqui eu tenho a variável x. Para essas duas coisas serem iguais, né, para isso aqui para m ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado ser igual a beta para qualquer valor de x, o único jeito disso acontecer é que a gente tenha
m igual a 0 e beta igual a 0. Tá? Porque se beta não for 0, se beta for 0, tudo bem, aí m tem que ser igual a 0, porque senão isso aqui não é 0 para todo x. E se beta for diferente de 0, não tem jeito, porque se eu tiver qualquer valor para m, quando eu variar x, vai variar esse lado de cá. Então, para que isso seja satisfeito para qualquer valor de x, eu tenho necessariamente que m tem que ser 0 e beta igual a 0. Mas isso é uma solução da equação. Então, essa equação de cima, ela tem uma solução que corresponde a um polinômio constante, tá? A p de x igual a constante, para m igual a 0 e beta igual a 0. Tá? Ela satisfaz todas as condições que a gente está apresentando aqui para a nossa equação. Muito bem. Então, ou seja, um polinômio de ordem 0, que é o primeiro chute que eu daria, ele funciona. E se a gente colocar um polinômio de ordem 1, né? E o mais simples de todos também, né? Vamos colocar aqui. Polinômio de ordem 1. Ou seja, e o mais simples de todos, p de x igual a x. Tá? Esse é um polinômio de ordem 1. O que acontece se a gente substitui p de x igual a x naquela equação de cima? Bom, aqui a gente tem a derivada segunda, né? A primeira derivada de p de x em relação a x é 1. A segunda derivada é 0. Então, esse termo aqui some de qualquer jeito. Esse termo aqui tem menos 2x vezes a derivada de p de x em relação a x. A derivada de p de x em relação a x é 1. Então, nesse termo aqui, a gente tem, vai sobrar menos 2x. E lá, vamos substituir. Então, a gente vai ter mais beta, que multiplica, mais beta, que multiplica menos m ao quadrado, dividido por 1 menos x ao quadrado, que multiplica x. Que multiplica x, e tudo isso aqui, x, porque p de x é igual a x, né? E tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Então, bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é dividir tudo por x, então a gente vai ter menos 2 igual a menos 2 mais beta menos m ao quadrado dividido por 1 menos x dividido por 1 menos x ao quadrado é igual a 0. E bom, e se m igual a 0, ó, é uma das possíveis conclusões aqui, né? Se m é igual a 0 e beta igual, ó, se m é igual a 0, some isso aqui. Se beta é igual a 2, dá menos 2 mais 2 que é igual a 0. E beta igual a 2 é solução. É uma solução também. Então, solução. Então, tá vendo? A gente já encontrou duas soluções. Duas soluções dessa equação complicada diferencial. Uma delas que é um polinômio de ordem 0, ou seja, uma função constante. O que é uma função constante? A primeira solução. A primeira solução que está lá em cima, né? As duas soluções que a gente encontrou foram. Aqui tem x, né? X varia de menos 1 a 1. A primeira solução que a gente encontrou foi uma função constante nesse intervalo. Então, é isso aqui. E a segunda solução que a gente encontrou foi uma função, foi p de x igual a x. Então, uma equação, uma reta no intervalo valendo o mesmo valor de uma reta y igual a x dentro desse intervalo, né? P de x. Essas são as duas primeiras soluções que a gente encontrou. Então, tá vendo? Só procurando, a gente vai vendo que polinômios parecem ser úteis para descrever soluções dessa equação aqui que a gente está descrevendo. Tá? Os dois polinômios mais simples de todos são soluções. Bom, se você vai resolver isso aqui de verdade mesmo, o que você vai descobrir não é um polinômio de cada vez, né? O que o Legendre fez, não foi não foi descobrir um polinômio de cada vez, foi descobrir todo um conjunto de polinômios, tá? Que são soluções dessa equação. Tá? Então, as soluções dessa equação são o que são conhecidos como os polinômios de Legendre. E que vão aparecer em muitos problemas da física diferentes, tá? Então, muitos problemas da física diferentes vão aparecer
as soluções que são chamadas os polinômios de Legendre, que são as soluções da equação de Legendre, né? E aí vocês podem encontrar tabelas, né? Até na Wikipédia tem tabelas disso que dizem, olha, o primeiro polinômio de Legendre é P de 0 igual a constante. O segundo polinômio de Legendre é P de 1 de x igual a x. O terceiro polinômio de Legendre é um negócio que vai ser, acho que de primeiro grau também, depois o terceiro vai ser de segundo grau, enfim. Aí vai ter uma série de polinômios que tem fórmulas específicas, que na verdade podem ser deduzidos recursivamente, no sentido de se você conhece esse, você sabe calcular qual que é o próximo, e tem regras para você gerar todos os polinômios, e portanto tem regras para gerar todas as soluções. Então, esse é o conceito por trás do processo de resolução dessa equação. Então, ou seja, você imagina que você pode resolver ela propondo que as soluções têm formas polinomiais, e você vai em busca de qual que é o conjunto de polinômios que vai representar essas soluções melhor. E aí o que você vai encontrar são os conjuntos de polinômios que são chamados polinômios de Legendre, que são polinômios de complexidade cada vez maior, para representar soluções progressivamente mais complexas, né? As soluções mais simples são polinômios mais simples, e as soluções de maior grau vão representar funções que dentro desse intervalo de 0 e 1 têm comportamentos mais complicados. Quando a gente vai fazer a solução, isso é o conceito desse processo de resolução, né? A gente vai discutir nas próximas aulas a cara específica dessas soluções para ver o que elas significam do ponto de vista físico, né? Quando a gente vai resolver a parte em R, é a mesma coisa, só que com um detalhe. Aqui tem um detalhe que também é interessante do ponto de vista conceitual. Então a gente vai ter que resolver uma equação para R, que é a função da dependência da função de onda, não dos ângulos de rotação, mas da distância entre o elétron e o núcleo. Né? Então, em R, o que a gente quer é descobrir qual que é a função de onda, qual que é a dependência da distância da função de onda em função da distância do elétron e do núcleo. Então, está aqui o núcleo, está ali o elétron, e o R é essa distância aqui. A equação, de novo, é uma equação tudo complicada, né? Que eu posso reescrever ela aqui, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m massa do elétron. Não, essa não é a mais. Essa não é a que eu coloquei aqui em cima, a gente tem uma anterior. Tá aqui. A equação que eu coloquei lá em cima é 1 sobre r de r derivada em relação a r de r ao quadrado derivada em relação a r dr menos 2me r ao quadrado e ao quadrado de e a carga do elétron, né? 4π epsilon 0 permissividade do vácuo r menos a energia do sistema, tudo isso vezes r de r igual a beta. Então essa é a equação que estava escrita lá em cima. A gente quer encontrar soluções para essa equação, que também é uma equação tudo complicada, então a gente vai procurar, né, descrever, o processo de resolução dessa equação também vai envolver tentar encontrar polinômios que descrevam o comportamento dessas funções. No entanto, de que funções? As funções R que a gente está procurando para serem soluções dessa equação aqui, né, associadas a energias e a valores da constante beta. No entanto, aqui tem uma diferença, que é que se a gente faz um gráfico de... onde está definido, né? Como é que é a definição da variável R? R é a distância do elétron para o núcleo. Então, se a gente tem o valor da função de onda para cada distância do elétron do núcleo, primeiro, a gente sabe que R não pode ser maior do que zero. Então, R é uma variável definida entre menor do que zero. Então, R está definido entre zero e infinito, né? R está definido entre 0 e infinito. Então, não tem um limite, como no caso do x da transformada em θ, que a função está só definida entre 0 e 1. Só que aqui tem outro aspecto interessante, que é o seguinte. Se o quadrado da função R vai ter que ser a densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Mas, né, o quadrado da função de onda vai ter que ser isso, né? E a gente sabe que essa função de onda, portanto, ela tem que ir para zero no infinito, né?
por causa que a gente sabe que a probabilidade de encontrar o elétron no infinito tem que ser zero. Então a gente sabe que essa função R tem que, todas as soluções, seja a primeira de menor energia, de segunda energia ou terceira energia, todas as soluções têm que ter essa propriedade, que a função tem que ir para zero quando R vai para infinito. Porque seja qual for o comportamento do elétron nas proximidades do núcleo, que ele esteja um pouco mais afastado ou menos afastado, dependendo da energia que o elétron tem, quando o R vai ficando muito, muito, muito distante, a função de onda tem que ir para zero. Então a gente sabe que a função de onda ela tem dois comportamentos. Um comportamento de longa distância, que tem que ser a função indo para zero de qualquer jeito, não importa o que ela seja numa distância mais curta, a função de onda tem que ir para zero em distâncias longas, e nas distâncias mais curtas ela pode ser, em princípio, qualquer coisa. Não sei o que ela vai ser em distâncias curtas, mas ela poderia ser, em princípio, qualquer coisa. Então vamos desenhar uma qualquer coisa aqui. Então a função em distâncias mais curtas poderia ser qualquer coisa, né, com uma tendência, né, de que quanto menor a energia, mais próxima essa função vai estar do núcleo, porque isso vai significar uma atração eletrostática maior, uma tendência de que energias maiores vão ir afastando essa parte aqui, a parte de maior amplitude da função do zero, que é afastar o elétron do núcleo, mas em algum momento a função tem que ir para zero no infinito. Então, se eu for fazer a proposição de como é que tem que ser as soluções R de R, né? Então, as soluções dessa equação, elas não podem só ser polinômios, porque polinômios nunca vão para infinito, para zero, quando a função vai para infinito. Tá? Então, esse é um tipo de função que está aí. Bom, é um contra-exemplo do que eu falei lá em cima, né? Porque a função, para ela ir para zero no infinito, ela não pode ser um polinômio, porque um polinômio é sempre alguma coisa do tipo x mais alguma coisa, mais x ao cubo, mais x à quarta, mais, sei lá, um monte de termos, e de repente a maior potência é x elevado a 12, por exemplo. Então, se a maior potência é x elevado a 12, para r suficientemente grande, ou x suficientemente grande, isso aqui vai explodir para números positivos, porque a 12ª potência vai dominar a função para x grande. Se aqui no final das contas eu tivesse, em vez de mais x igual a 12, um termo adicional, com, por exemplo, um termo adicional menos x elevado a 13, a função ela ia explodir para os números negativos em algum momento, porque o termo em x elevado a 13 ia acabar dominando e ela ia virar infinitamente negativa. Então, os polinômios, fazer a parte aqui, né? Eles sempre acabam desse jeito, né? Sei lá, a linear é assim, aí a quadrática, ela explode desse jeito. A cúbica, ela vai para menos infinito e para infinito. A quartica, ela vai para o mesmo lado, seja assim ou seja assim. A quinta potência vai fazer assim, sei lá, e assim sucessivamente. Elas sempre acabam explodindo, sendo dominadas pelo termo de maior potência, nos limites quando a variável vai para infinito ou para menos infinito. Então, voltando para cá, né, um polinômio sozinho não pode representar esse comportamento vermelho, que é o comportamento da função ir para zero no infinito. Então, para resolver essa equação, eu preciso acrescentar uma propriedade a mais. Eu preciso garantir que a minha função, que ela pode ser bem representada por um polinômio, nessa região amarela. Aqui sim, eu posso pôr um polinômio que represente essa subida, essa descida, essa subida, essa descida, essa subida e descida, mas em algum momento eu tenho que multiplicar essa função por alguma coisa que garanta que a função vai para zero no infinito. E uma coisa que garante que a função vai para zero no infinito, não importa qual seja esse polinômio, é uma função de um decaimento exponencial. Ou e elevado a menos r aqui, né? Porque a gente aprende lá, né, que a função exponencial, ela cresce ou decai muito mais rápido do que qualquer polinômio. Então, não importa que tem um polinômio de grau 200, a função exponencial, ela acaba dominando e levando essa função a valer zero no infinito, por causa que o decaimento exponencial, em algum momento, domina esse decaimento, mesmo que tenha um polinômio de grau 3000, essa função exponencial vai dominar esse decaimento e fazer a função ir para zero no infinito em algum momento. Então, as soluções da parte radial, que precisam ter esse comportamento, também vão ser procuradas na forma de polinômios, tá? Então, só que elas vão ter alguma coisa, o seguinte formato. Elas vão ser um polinômio dependente de R,
multiplicados por um decaimento exponencial. O polinômio vai servir para descrever as distâncias curtas, as distâncias onde tem uma variação significativa aí do elétron em relação ao núcleo, em relação à distância do elétron em relação ao núcleo, e o decaimento exponencial vai garantir que você tenha o comportamento esperado de todas essas funções, que é que a função vá para zero no infinito. E aí esses polinômios também, essa equação aqui também foi resolvida no século XIX, tá? E ela foi resolvida pelo Edmond Nicolas, que é francês também, né? Laguerre. Esse cara viveu entre 1834 e 1886, tá? Então ele morreu bem antes aí do nascimento da mecânica quântica, então obviamente não tem nenhuma motivação a ver com a equação de Schrödinger, o desenvolvimento das soluções dessa equação. E as soluções daquela equação ali, né? As soluções dessa equação aqui, que vamos chamar de equação 2, né? Que eu acho que eu chamei lá em cima de uma. As soluções da equação 2 são conhecidas como, sem surpresa, de polinômios de Laguerre. Então, o Laguerre descobriu qual é o conjunto de polinômios que colocados, né, na verdade é uma parte dessas soluções, né? Esses polinômios aqui, que são parte das soluções, são conhecidos como polinômios de Laguerre. Então, o Laguerre descobriu qualquer maneira de construir esses polinômios para representar todas as possíveis soluções dessa equação também, né? Por que essa introdução é importante, né? Acho que eu não vou acrescentar mais nada aqui, né? Depois a gente... dá exemplos, né? Sei lá. Então, esses polinômios aqui, por exemplo, vocês também vão achar. Coloca lá no Google também. Vai ter tabelinhas dos polinômios de Laguerre. Polinômios de Laguerre tem 2 índices, tá? Que depois eles vão ter um significado. Então, por exemplo, o polinômio de Laguerre 1 de x é igual a menos 1, ou seja, é um polinômio de grau zero. O polinômio de Laguerre 2 tem 2 índices, de x é igual a menos 2 fatorial, que multiplica 2 menos x, portanto é um polinômio de grau 1. Tá? Então também tem toda a série, toda a maneira de construir esses polinômios, que vão ser as coisas que representam bem as soluções daquela equação diferencial nesse intervalo aqui. E tudo isso vai ter que estar multiplicado pela componente exponencial, que garante o comportamento da exponencial em distâncias longas. Por que eu acho que é interessante falar isso como a gente falou? Porque se vocês forem para qualquer livro de mecânica quântica, onde vocês vão estudar isso, nenhum livro praticamente, nenhum livro que eu conheça, na verdade, vai... Isso vocês vão ter que, para vocês encontrarem o processo de resolução dessas equações, vocês vão ter que estudar livros de resoluções de equações diferenciais, que geralmente é uma coisa, e já não coisas muito básicas, né, coisas relativamente avançadas. Então, vocês nunca vão encontrar no contexto de estudo da mecânica quântica esse procedimento de resolução dessas equações diferenciais de maneira detalhada, né? Então, é interessante porque, mas agora quando vocês abrirem qualquer livro de mecânica quântica, vocês vão ver, as soluções da equação de Schrödinger são polinômios de Legendre e multiplicados por polinômios de Laguerre. Isso aqui, o que é isso? De onde veio isso? Bom, veio dessa argumentação que a gente fez na aula de hoje. Você está tentando resolver essas equações diferenciais que são complicadas. O processo de resolução consiste em tentar projetar polinômios que representem essas soluções, porque em princípio polinômios podem representar qualquer solução. No pior dos casos, você vai para a série de Taylor, que tem que representar qualquer função, né? Então, em princípio, você pode obter soluções polinomiais, e aí as soluções polinomiais, que são as soluções corretas para a parte em θ, e as soluções polinomiais, que são as soluções corretas para a parte radial, são conhecidas como os polinômios de Legendre e os polinômios de Laguerre. Tá? E isso é o que vocês vão encontrar, e vocês vão encontrar as listas desses polinômios, e aí a discussão do significado dessas soluções, do ponto de vista físico, que é o que a gente vai fazer nas próximas 2 aulas, e vão encontrar direto isso, tá? Mas aqui a gente, tentou dar pelo menos uma ideia de onde vem o fato de como é feita as soluções, como são feitas as soluções dessas equações
para dar origem a essa estrutura que são de polinômios puros, no caso do Legendre, ou de polinômios multiplicados por funções exponenciais, no caso da dependência radial.